Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, né? Gente, hoje eu quero falar aqui, né, sobre filhos, que é, nosso bem maior, né? Então, aqui em Êxodo, né, gente, capítulo 2, o nascimento de Moisés, né? E aqui no capítulo 1, né, gente, pra vocês entenderem, né? Eu não vou ler o texto todo, né, gente, que as pessoas não estão tendo paciência, né, para as coisas de Deus, né? Nem todos, né? Não tô aqui falando de todos, né? Alguém ainda, né, ainda tem vontade, né, ainda, né, de prestar, né, de querer ouvir uma palavra, querer se alimentar, né, ainda de uma palavra, né, gente? Porque aqui eu digo, tem tudo aqui para nós, né? Não tô aqui contando de um livrinho, uma historinha, não de mentira, né? Da imaginação da minha cabeça, né? Aqui é algo, né, que Deus ainda faz no dia de hoje, né? As mesmas proteção que o Senhor deu antes, Deus dá hoje, né? Nós tem que crer e confiar na palavra do Senhor, né? Então aqui, gente, no capítulo 1, né, de Êxodo, né? As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos, né? Mas aqui no versículo 21, né? Aconteceu que com as parteiras temeram, temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guarde com vida. Então, né, aqui no capítulo 2 agora de Êxodo, né, versículo 2, né, o nascimento de Moisés, né, aqui, ó. E a mulher concebeu e teve um filho, vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio, né? A sua irmã, a sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar no rio, e as suas donzelas passavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, enviou a sua criada e a tomou, né? E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: 2 meninos dos hebreus, e é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu e chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Então, irmãos, né? A filha de Faraó encontrou Moisés e teve compaixão, né, de ver ele ali chorando, né? Então, a irmã de Moisés estava de longe para ver o que ia acontecer com o irmãozinho dela, né? Ela foi lá e correu logo e falou para, né, para a filha de Faraó, falou para ela que, se ela queria, né, que ela fosse buscar uma hebreia, né, para chamasse, né, uma das hebreias que cria o menino para ti, né? Então ali, né, ela deu ordem para ela ir buscar, e ela vai buscar a própria mãe, né, sem a filha de Faraó saber, né, e ela traga a mãe dela, e Deus restitui, e ela fala para a mãe de Moisés: cria este menino para mim, até que ele fique grande e você me devolva. Então, ela não sabia que ela estava devolvendo o próprio filho para a mãe. E Deus restituiu de volta Moisés para a mãe. Porque, gente, eu creio que a grande era a dor da mãe de Moisés, né? Ela já ali, né, gente, tentando guardar o filho ali, esconder por 3 meses, né? Mas eu creio que ela vendo que não conseguia mais, né, esconder o filho, porque chorava muito, chamava muita atenção, eu creio, né? Ela quis mais uma vez proteger o filho, abrindo mão do filho sem querer abrir mão, né? Então ali, né, gente, eu creio, a palavra não diz, mas eu creio que ela disse só para Deus, que Deus fizesse o filho dele ser encontrado por alguém que tivesse compaixão dele e que criasse. E assim aconteceu. A filha de Faraó, vendo Moisés chorando, teve compaixão e quis criá-lo, né? E Deus restituiu. Irmãos, eu quero dizer assim, tão grande, né? Quando nós deixamos o nosso filhinho lá, né? Gente, quando tem um filhinho internado, né? E que tem que deixar lá, né? E vir embora. Eu mesmo, quando meu filho, né? Com 1 ano, ele fez a cirurgia no testículo, né? O meu filho caçulinha, né? Ele fez ali, né, gente? Eu ali no mesmo quarto que o meu filho, né? Ali, quando ele saiu da anestesia, que ele abriu o olhinho ali, eu fui olhando, procurando. Eu, mamãe aqui, mamãe. E ali ele já deu ali todos os ombros, aquele sorrisinho, sabe? Então eu fico dizendo, né? Quão grande que a dor da mãe de Moisés ali, tendo que despedir o filho dela sem querer, né? Que nem a mãe, né, gente? Quantas mães aí, né? Que não quer. Muita gente, muitos faraós massacrando aí jovens, adolescentes, sem saber que ele tem uma mãe que está se doendo, que tem uma mãe que quer que Deus restitua o filho, nem que seja espancado, nem que seja drogado, fedido, né? Essa mãe só quer que o filho volte para casa.
né? Mas, meu jeitinho, mães, que tem esse faraó mal, que tá aí, né? Talvez o teu filho já deu ter alegria para a sociedade. E hoje o teu filho está sendo massacrado por essa mesma própria sociedade, né? Porque seu filho, para eles, se tornaram um lixo. Mas não sabe que por trás do teu filho tem um faraó aí, né? Mal, né? E esse faraó que fez a mãe de Moisés ter medo. Esse faraó que fez a mãe de Moisés abrir mão de Moisés, né? Esse mesmo faraó existe nos dias de hoje. Esse aliciador de jovem, de adolescente, eles estão na sociedade, mas os seus filhos estão sendo um lixo para a sociedade, né? Mas eles estão aí, estão andando de jatinho, estão participando de festas aí chiques, enquanto o teu filho está sendo escravizado, até mortos pelos próprios que estão colocando eles nas drogas, né? Por causa de R$ 10. Eu sei que estão perdendo as vidas. Mas Deus, o Deus, mães, continua amando o teu filho, continua investindo no teu filho, mesmo com essa escolha errada, mesmo que a sociedade está aí sendo um faraó, aniquilando o teu filho. Continua assim, continua com esse amor, continua com essa proteção, continua querendo assim, porque Deus vai ter compaixão de você, que nem teve compaixão da mãe de Moisés, restituindo o teu filho para você. Porque ali, irmãos, ali o Senhor mandou Jeremias descer naquela oleria, para ver aquele oleiro fazendo aquele vaso. Porque ali, aquele vaso era Jerusalém, que ele falou que ele estava quebrando aquele povo por causa da desobediência. Mas ele ia refazer, quantas vezes for preciso, Deus refaz a gente. Quantas vezes for preciso, Deus nos quebra e nos refaz. Porque esse jovem que foi quebrado aí, é melhor esse jovem sair da presença de Deus, de que ficar na presença de Deus, fazendo coisas erradas aí, desagradando a Deus ainda mais. Esse jovem tomou essa escolha errada, deixando Deus, escolhendo o mundo. Mas o Deus que fez Jeremias descer lá naquela oleria e viu aquele oleiro fazendo aquele vaso ali, quebrou aquele vaso na mão dele e ele refazendo, porque aquele oleiro queria um vaso perfeito, com perfeição. Aquele oleiro queria um vaso para a pessoa olhar com admiração para comprar. Porque quem vai querer comprar um vaso rachado? Ninguém. Ninguém vai botar um olho num vaso rachado e querer. É que nem ninguém vai querer teu filho aí na sociedade do jeito que ele está. Mas se Deus está vendo o teu filho quebrado, Deus está vendo o teu filho rachado, mas o mesmo Deus que mandou Jeremias descer na canta, descer naquela oleria e falar assim, que ele é Deus que refaz quantas vezes preciso for. Deus também pode restituir teu filho para você como um vaso de honra. Porque muitos estão sentindo um vaso de honra aí, né? Mas você já foi um vaso que não valia nada. Já foi um lixo para a sociedade. E o próprio Deus resgatou essa pessoa da sociedade e fez ser alguém. E seu filho não pode ser diferente se Deus tiver algo para fazer na vida do teu filho. Deus pode te dar alegria, que nem deu alegria para a mãe de Moisés. A mãe de Moisés pode ver Moisés resgatando uma nação. A mãe de Moisés fez parte daquele resgate que Moisés fez, ali tirando aquele povo da escravidão da mão de Faraó. Talvez alguém está olhando para o teu filho como ninguém, como perdido. Talvez a mãe de Moisés achou que ela teria perdido o filho dela, porque ela abriu mão do filho dela sem querer abrir mão. Talvez a mãe de Moisés achou que ela nunca mais veria o filho dela. Talvez a mãe de Moisés só pediu que alguém tivesse misericórdia, pediu para Deus que alguém tivesse misericórdia do filho dela e encontrasse e cuidasse do filho dela. Mas Deus fez mais, Deus restituiu Moisés para a mãe, para que ela viesse o filho dela crescer. Sim, porque Deus, mãe, pode ter compaixão de você, como teve compaixão da mãe de Moisés. A mesma dor que a mãe de Moisés sentiu ali, eu creio que você está sentindo. Quantas mães de luto por causa do faraó? Quantas mães de lutos? Mas a mãe que não está de luto, a mãe que pode lutar pelo teu filho ainda assim. Sim, mãe, agarra teu filho, ainda que o teu marido, que o irmão está dizendo que isso aí não vale mais nada, que é um caso perdido, você está aí amando. Porque talvez quando você perdeu noite de sono, ninguém quis perder. Eu mesmo, quando meu filho é recém-nascido, eu ficava ali balançando meu filho ali, ó, e olhando, todo mundo dormindo. Mas era eu que estava ali, amanhecendo o dia com meu filho ali, ó, caçando jeito de passar aquela dor do meu filho. Um chazinho ali para ver se passava aquela dor de cólica.
enquanto eu vi o pai dormindo. No meu primeiro filho mesmo foi assim. Quantas vezes eu vi o pai dormindo. Uma vez mesmo, meu marido cheio do mé, lá, bêbado, querendo dormir, né, com ressaca. Brabo, ainda brabo, porque o menino chorava. Sabe? Brabo. Com meu filho, meu primeiro filho. Porque graças a Deus, quando eu tive meu segundo filho, meu marido bebeu, mas estava bebendo ainda, mas parou logo. Então, eu quero dizer, luta pelo teu filho. Porque quando ninguém perdeu o noite de sono, quando ninguém viu você na madrugada, com o teu filho ali, ó, Deus viu teu sofrimento. Deus viu você ali perdendo noite de sono com o teu filho, quando ninguém queria perder. Então Deus viu o sofrimento da mãe de Moisés. Deus viu a mãe de Moisés abrindo mão do filho dela por causa de um homem mau, sem querer abrir mão, querendo conservar a vida do filho dela de alguma maneira. Deus está vendo aí o teu amor pelo teu filho. Tem aqueles, né, que não tem jeito, que fez uma escolha tão cruel, né, que nem Deus, né, talvez, não é nem Deus que Deus dá chance para todos nós. Às vezes é nós, né, que perdemos a chance que Deus nos dá. Quantos que leva tiro, vai para a UTI ali, né, e Deus ainda permite que sobreviva. As pessoas que acham. Tem pessoas que Deus tira de uma doença, né, de uma cirurgia perigosa, que Deus tira lá de um AVC. Tá achando que Deus te tirou dessa situação para você continuar sendo o que você era antes? Não foi para isso, não. Porque você não tá vendo que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus te ama muito. E você sai dessa cirurgia de risco, você volta a fazer a mesma coisa que você fazia antes. Não foi para isso que Deus te deu uma segunda chance. Não foi para isso que Deus te deu uma segunda chance. Para você continuar fazendo o que você fazia de mal antes, não. Porque Deus talvez teve ter compaixão da tua mãe. Pela a lágrima, pelo clamor da tua mãe. E você hoje está aí querendo fazer as mesmas coisas que Deus te deu a oportunidade de você sair delas. Estou falando isso para você, jovem. Estou falando isso para você, adolescente. Porque eu sei que talvez não é fácil para a mãe que tem um filho na droga. Porque eu tenho um sobrinho, eu vejo a dor da minha irmã. Eu vejo a dor da minha mãe com meu irmão mais velho. Eu vejo. Meu irmão mais velho perdeu a esposa, era um trabalhador, um predeiro bom, começou fumando maconha, meu irmão mais velho. Hoje está lá vendendo reciclagem, que nem um mendigo. Que nem um mendigo, nem roupa para vestir tem meu irmão mais velho. A esposa largou, tinha uma casa mobiliada de tudo, meu irmão mais velho. E hoje, meu irmão mais velho, a gente tá lá, ó, vendendo reciclagem para conseguir manter o vício desgraçado, que ainda assim mesmo, dia e noite aquele menino vendendo reciclagem. E não compra uma muda de roupa. Como na casa da minha mãe. Janta e almoço na casa da minha mãe. Porque tudo que faz ali vendendo aquela reciclagem é para fumar droga. É fácil para minha mãe de 76 anos? Não é fácil, mas ela ali, com todo mundo desprezando, minha mãe tá ali, ó, com o joelhinho dela no chão. Minha mãe é da Cristã do Brasil. Ela não desiste do filho dela. Ela fala assim que ainda vai ver o filho dela liberto antes dela fechar os olhos. Minha mãe um dia disse isso para mim e eu fiquei triste ouvindo minha mãe falar aquilo. Ela disse, Deus não permite eu morrer sem ver meu filho liberto. Minha mãe falando aquilo. É triste também para mim como irmã ver meu irmão, que era um homem trabalhador, naquela situação. A esposa do meu irmão foi embora. E hoje ele vendeu o teu vaso, vendeu pia, tudo. Meu irmão dorme no chão. Sem porta, lá na casa que ela deixou. Sem porta, sem janela. Porque isso tudo ele vendeu, meu irmão. Tá lá, dormindo com as portas abertas. Por causa dessa maldita, que ele começou a dizer, ele começou fumando maconha. E hoje meu irmão tá naquela porcaria daquele crack. Que não tem dinheiro que dá. Mas Deus ainda, eu também, como nem minha mãe, ainda vou ver ainda. Meu irmão ainda sendo o que ele era antes.
de virar um lixo humano para a sociedade. Então, e o meu sobrinho também, o filho da minha irmã, da mesma idade do meu filho, ele acabou de fazer 20 anos e meu filho vai fazer 20 em setembro. Minha irmã passa por mesma situação com meu sobrinho. Mas eu creio, eu tenho lutado, eu tenho orado, eu tenho desesperado a Deus que Ele é maior do que o demônio, o espírito que está escravizando os jovens e adolescentes. Eu choro, eu fico triste, pensando se fosse o meu filho. Então fica com Deus, vamos ter mais empatia. Se você não tiver de querer ter empatia para esse jovem, para esse adolescente, e pela mãe. Pela mãe. Deus vai ter misericórdia de você, mãe, assim como teve da mãe de Moisés. Fica com Deus.